Paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo mais esse vídeo, exposição do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João. Terminamos o último vídeo, que foi o vídeo de número 39, terminamos no capítulo 8, versos 59. Então esse aqui será o vídeo número 40, e vamos dar início então no capítulo 9, do Evangelho de Jesus, que escreveu João, né? Nós estamos com esse propósito de gravar todo o Evangelho. Chegamos agora no capítulo 9, vamos iniciar. Os demais vídeos anteriores a este, desde o capítulo 1, verso 1, estão todos postados aí no meu canal no YouTube, que é Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e também na minha página no Facebook, Evangelho de Jesus Cristo. Estão todos postados aí, são vídeos de 40, 50, 35 minutos, mais ou menos, onde eu exponho o que está escrito, né? O que está escrito aqui não tem novidade nenhuma, não defendo aqui entidade religiosa, religião, dogma religioso, apenas o que está escrito na palavra. A única literatura que nós temos aqui é a Bíblia, porque eu entendo que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ou seja, Deus, que os homens, né, escolhidos por Deus, usados por Deus na terra para deixar escrito aqui o que a vontade de Deus, os caminhos de Deus, a salvação em Cristo. Então ela é suficiente, né? Não precisamos mais ter revelação nenhuma. Está tudo consumado aqui, está tudo revelado, o que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa vida com Deus, não é? Então estão aqui colocados nesses livros, 66 livros que nós temos aqui, no Antigo, chamado Antigo da Aliança, e na Nova Aliança. E nós estamos aqui então no Evangelho que escreveu João. Entendo que o Evangelho é um só, embora Deus usou 4 pessoas para escrever esses evangelhos, eles não entram em conflito. Entendo que, na verdade, eles se completam, né? Às vezes falta alguma coisa em um, se completa em outro, mas os incrédulos eles ficam sempre procurando contradições, né? E não levam em conta que eram pessoas diferentes que escreveram o livro, né? E em épocas diferentes, né? Línguas diferentes, certo? E muitas vezes isso aí traz alguma na interpretação, na tradução, né? Já que foi escrito em grego, hebraico, né? Aramaico. Então, na tradução, muitas vezes não bate literalmente. Então, é colocado o entendimento. Isso aí, às vezes, né, as pessoas ficam buscando, né, os erros. Mas é assim mesmo, né? As pessoas sempre que não creem em Deus, que não creem na gente, né, na igreja, as pessoas que pregam o evangelho, eles ficam querendo achar aí as desculpas, achar os erros, para ter com que nos acusar, né? E não foi diferente com Jesus. Nós estamos aqui terminando no capítulo 8, nós já gravamos esses vídeos aí no capítulo 8, e nós vamos ver isso, esse embate de Jesus, né, fazendo bem, curando pessoas no dia de sábado. E os religiosos da época de Jesus questionando porque estava quebrando o sábado, né? Não olhando para o benefício que Jesus tinha feito, por exemplo, curando um homem havia 38 anos. Né? Era um dia de sábado, lá no capítulo 5, nós achamos essa história. E Jesus manda ele pegar a cama e ir embora para a casa dele. Ele pega, sai carregando a cama e vai embora para a casa dele. E era de sábado, eles viram o homem carregar a cama e questionaram o homem, né? Repreenderam o homem porque estava carregando a cama no dia de sábado. Mas não viram que ele havia 38 anos que ele estava ali, enfermo, esperando alguém para ajudar ele, para curar ele. E ninguém fazia nada por ele. De repente chega Jesus, né? E liberta aquele homem daquela enfermidade, mas eles não olham para isso, eles olham que o homem estava carregando a cama no dia de sábado.
Mas é assim mesmo, né? Depois Jesus dando testemunho da verdade, que ele é o Salvador, que ele é o Messias prometido, né? O Cristo. Mas as pessoas não criam, né? E juntamente com o testemunho que Jesus dava de si, tinha ainda as obras que ele fazia, né? Os milagres que fazia, testificavam que ele era filho de Deus, né? Coisas que ele fazia que só Deus pode fazer. Por exemplo, andar sobre as águas. Qual homem pode andar sobre as águas, né? Então, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães, alimentou 5.000 pessoas, né? Curou aquele homem que havia 38 anos estava enfermo, tá certo? Enfim, muitas outras coisas, sinais Jesus fazia, inclusive que não estão escritos aqui, mas Jesus fez, expulsando demônios, curando pessoas enfermas, libertando aí as pessoas que estavam cativas dos seus pecados, das suas mentiras, das suas religiões também, né, que prendem muitas vezes as pessoas, aí para poder usar delas, né, usar o dinheiro delas, até hoje assim, quantas religiões existem aí que prendem a pessoa, colocam medo da pessoa, a pessoa fica presa na religião. E para que isso? Para poder usar dessa pessoa, usar o dinheiro, usar o trabalho dessa pessoa, né, em favor daquela entidade religiosa. E Jesus veio para libertar nós de todas essas coisas, né? Graças a Deus. E Jesus fazia isso. Então as obras davam testemunho dele, não é? O próprio João Batista, né? Que veio um pouquinho antes de Jesus, batizando em águas para o arrependimento. As pessoas iam lá ter com João Batista. João Batista dava testemunho que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não que Jesus necessitasse de testemunho humano, né? Jesus, por exemplo, eu estou aqui testemunhando de Jesus, falando de Jesus. Jesus precisa disso? Não. Né? Se eu testemunhar ele é Deus, se eu não testemunhar ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de mim, do meu testemunho. Ele nem recebe o meu testemunho. Né? Mas por que então que eu prego? Porque para alcançar vidas. Pessoas que estão aí sem o entendimento, sem o conhecimento, perdidas em suas religiões, seus pecados, por isso condenadas. Então, quando a gente prega o Evangelho, prega Jesus, fala de Jesus, é para a pessoa poder ser salva, né? Crer, ser salva. Perdoa aí os barulhos externos aí, né? Como o latido agora que começou aí. Tem um cachorro aqui, o vizinho. A gente começa a gravar e ele começa a latir. Mas também, vamos prestar atenção aí na mensagem, certo? O próprio Deus, né, deu testemunho que Jesus era o filho dele e ele tinha prazer em Jesus, né? Quando Jesus saiu das águas, que ele esteve sendo batizado ali com João Batista, por João Batista, ele saiu das águas, Deus deu testemunho que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias enviado. Né? As Escrituras, tá certo? Todas as Escrituras, que os profetas, a lei, Moisés, todos davam testemunho do Messias que viria, né? O Salvador, que seria enviado no tempo determinado por Deus. E aí chegou o tempo que Jesus estava ali. Então ele tinha a favor dele todos esses testemunhos. Apesar disso, as pessoas acusavam Jesus de blasfêmia. Né? Inclusive, é o que aconteceu aqui no final do último vídeo que nós falamos aí em João 8. Jesus falando que antes que Abraão existisse, né? Ele é o eu sou, porque Jesus é um com o Pai, Jesus é Deus, né? Ele é o eu sou. Né? Eu sou é o nome de Deus, né? É o nome de Deus, ele desconhecia, ele é conhecido por isso. Eu sou. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Né? Então e Jesus falou, né? Que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Jesus falou no verso 58. Aí no verso 59 eles pegaram pedra para tirar em Jesus, porque Jesus disse isso. Né? Ou seja, Jesus estava dando testemunho da verdade, porque ele era mesmo, ele é mesmo o eu sou. Mas as pessoas não acreditam, né? Até hoje é assim. Então nós damos testemunho que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, né? O Salvador do mundo, que não há
como o homem chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus, pela fé em Jesus. É graça de Deus isso, é favor imerecido que nós recebemos. As pessoas preferem dar crédito às suas religiões, a ensinamentos humanos, né, as dogmas religiosos. Quantas religiões temos aí, né? Cada qual com os seus ensinamentos, com os seus dogmas. Então eles preferem dar crédito a essas pessoas, a esses dogmas, às tradições aí que receberam dos seus pais, da sua mãe, do que para a própria palavra de Deus, para o próprio Jesus, né? Isso é terrível, porque, né, se a pessoa ficar presa aí na sua religião e não receber Jesus como Salvador e Senhor, ele está condenado, né? Ele está condenado e vai chegar naquele dia, ele vai achar que por ser dessa religião ou daquela religião ele vai para o céu, enquanto na verdade não vai. A não ser que tenha Jesus, né? A não ser que esteja numa religião que prega a verdade, que prega que a salvação é somente em Cristo Jesus. Mas infelizmente toda religião tem as suas idolatrias, né? Idolatram outras coisas, né? O templo, né? Algumas idolatram imagens, esculturas criadas por mãos humanas, outros adoram o templo, lugar onde se reúne ali a pessoa, né? Outros adoram pregadores, cantores, sacerdotes, né? Objetos diversos, né? Que acham que aquele objeto tem algum poder de cura, né? E aí ficam presos nessas coisas e não olham para Jesus, porque quem salva, quem cura, quem liberta é o Senhor Jesus, tá certo? Se nós cremos nisso, nós somos salvos, senão nós estamos condenados. Amém? E é isso que eu tenho falado aqui, é isso que eu tenho pregado, e espero que você creia nisso, tá certo? Muito bem. Então, pegaram em pedra para tirar Jesus, Jesus saiu do meio deles, tá certo? Passou pelo meio deles ali, se escutou-se, no meio da multidão, era festa dos tabernáculos. Próximo ao templo, muita gente ali, né? Oh, Jesus. Muita gente ali no templo, próximo ao templo, muita gente em Jerusalém, né? E as pessoas ali, aquele tumulto, imagina. Jesus então sai do meio deles, ele passa, se oculta. E aí começamos então o capítulo 9, verso 1. É o que nós vamos colocar aqui. Amém? Muito bem. Perdoe. Hoje está terrível. O cachorro está bravo. Mas capítulo 9 vai falar de um milagre, né? Interessante que sempre nesses capítulos anteriores aqui, sempre começa com um milagre que Jesus fez. Aí, em cima daquele milagre que Jesus fez, aí segue-se aí um ensinamento, né? Um debate, uma contenda dos religiosos com Jesus, e sempre por conta dele ter feito aquele milagre, né? E o 9 vai começar com um grande milagre, que nós vamos estar lendo aqui. E então diz assim no verso 1, capítulo 9 de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse homem era cego de nascença, ele nasceu cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cegos? Olha só, né? Viram aquele homem, ele era cego de nascença, e fizeram essa pergunta. Como se aquela enfermidade, aquela cegueira dele de nascença, vinha do pecado cometido ou por ele mesmo ou por seus pais, né? Tinha-se então essa tradição. Uma pessoa que nascesse, por exemplo, manca, paralítica de nascença, alguma doença grave, essa pessoa era amaldiçoada, tinha sido amaldiçoada pelos pecados dos seus pais, ou eles mesmos nasceram em pecado, né? E aí, por conta disso, tinha aquela marca ali, aquela enfermidade. Então, observe bem isso aqui, né? Aí, o que Jesus vai responder no verso 3? Nem ele pecou,
nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus, certo? Ou seja, ele não nasceu em pecado, certo? Ele também, nem seus pais pecaram, para que ele acontecesse aquilo com ele. Logicamente que os pais deles tinham pecado, mas os pecados dos pais, nós precisamos entender isso, não passa. Né? Existe uma tradição que a pessoa já nasce em pecado. Não, nós não nascemos em pecado. Na verdade, nós, o que passou, né, para a raça humana por conta do pecado de Adão é a consequência do pecado. Ou seja, qual é a consequência do pecado? É a morte. Então, todo aquele que peca tem que morrer, tanto física quanto espiritualmente, tá certo? Então, quando Adão e Eva pecaram, né, enganados por Satanás, que dizia que Deus já tinha falado, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Enganados por Satanás, que dizia que eles não iam morrer, né, eles comeram e o que aconteceu com eles? Naquele momento, houve a morte espiritual, a separação de Deus, certo? Eles foram expulsos do jardim, separados da vida com Deus, por conta do pecado. Viveram o tempo que tinham que viver na carne aqui na terra e morreram também. E estão mortos até hoje, certo? Aguardando a vinda de Jesus, a volta de Jesus, certo? Para que daí sim eles recebam um novo corpo, né? Sejam transformados. Ah, mas quanto tempo? Mas o Espírito que é de Deus está guardado. Então aquele Espírito ele vai receber na volta de Jesus, isso tudo num piscar de olhos, um novo corpo espiritual. Eu creio que eles, Adão e Eva, estarão, são salvos, irão para a eternidade, certo? Porque a gente vê lá que Deus cobriu eles com túnica, representando a justiça de Deus em Cristo Jesus sobre a vida deles já. Então, ninguém nasce em pecado. Nós nascemos separados de Deus. Nascemos só na carne, uma vida carnal. Certo? Para Deus é como se nós estivéssemos mortos. Então, o que acontece? Durante a nossa vida carnal, certo? Enquanto nós aqui estamos, nós então, pelo arrependimento, pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Aí passamos a ter duas naturezas. A natureza que nós não tínhamos, que é a natureza espiritual, que é a vida com Deus, tá certo? E continuamos ainda com a carnal. Um tempo de vida que nós temos na carne aqui, nós vamos descer a sepultura. Mas por termos já uma vida com Deus, que é eterna, na verdade, nós estamos aguardando o retorno de Cristo para sermos transformados e estarmos para sempre na eternidade com Deus. Tá certo? Então essa história, né, esse entendimento que as pessoas têm, que a criança já nasce em pecado, isso aí não é verdade. Não é verdade. Ela vai pecar. Por que ela vai pecar? Porque ela é sua carne e a carne peca. Tá certo? Então por isso que todos pecam. Porque todos, na verdade, nascem mortos. E a morte passou a todos os homens. Então todos pecam. Mas aqueles que são alcançados pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, eles nascem de novo. É a conversa que Jesus teve lá com Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Tá bom? Então Jesus falou, não, nem eles pecaram, nem ele pecou, nem seus pais. Mas por que aconteceu isso então? Para manifestar as obras de Deus sobre a vida dele. E aí Jesus vai fazer a obra de Deus. Porque é isso que Jesus veio fazer, que ele veio fazer a obra de Deus, ele veio revelar Deus, ele veio salvar, ele veio curar, ele veio libertar. Né? Então ele vai fazer a obra de Deus aqui. A gente olha aqui, é uma maneira, um tanto quanto estranha aos nossos olhos, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Né? Não vou ficar colocando coisas aqui não, vou deixar o texto falar. Tá certo? Diz aí no verso 4. Jesus falou assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui Jesus está falando que enquanto ele tem vida, enquanto é dia, enquanto ele está podendo fazer a obra de Deus aqui na terra, como um homem que estava aqui, né, nós devemos fazer.
Por quê? Porque a noite vem. Essa noite aqui, no caso, é a nossa morte. Então, quando temos vida, né? Eu estou aqui pregando. O Evangelho é uma obra. É uma obra que eu estou fazendo aqui. Certo? Que Deus colocou na minha mão para fazer, que é pregar o Evangelho. Certo? Por que eu estou fazendo? Porque eu estou vivo. Para mim é dia ainda. Mas a noite vem para mim também. Ou seja, a minha morte vai chegar um dia. Aí eu não vou poder trabalhar mais. Certo? Jesus, ele fez a obra de Deus como homem que era, quanto o tempo de vida que ele esteve aqui. Depois ele morreu, ressuscitou, voltou ao Pai e ele enviou outro Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje é o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, né? Porque o Pai, Filho e Espírito é um Deus só. Mas hoje quem trabalha aqui é o Espírito Santo. Jesus está à direita do Pai, aguardando a ordem do Pai para vir buscar o seu povo. Certo? Mas aqui Jesus diz isso. Então, enquanto temos dia, vamos fazer a obra. Certo? E ele completa aí no verso 5. Enquanto estou no mundo, enquanto ele está no mundo, como o homem que era, ele era a luz do mundo. E nós também, irmão. Nós só podemos iluminar a vida das pessoas, ou seja, com a pregação do Evangelho, com as obras que nós fazemos, né? Que Deus coloca para nós fazer, enquanto estamos no mundo. Então não podemos iluminar a nossa morte. Então aqui já traz um ensinamento para nós, né? Tem gente que adora, religiões aí que adoram pessoas que já morreram. E aí, segundo a crença deles, essas pessoas são luz em algum lugar. Né? E como luz que são, elas intercedem por nós junto a Deus, por nós vivos que estamos aqui. Mas olha aqui, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto é dia, enquanto tem vida, eu estou trabalhando. Depois que morreu, eu não posso fazer mais nada, irmão. Então olha o erro para você ver. Né? Leva as pessoas à idolatria. Porque a pessoa morre, aí eles têm o entendimento que a pessoa está lá, passa a ser luz, está iluminando lá, passa a ser luz lá onde eles estão. Não, acabou, morreu, está todo mundo no pó da terra. Tudo é noite para todo mundo. Deixa de ter luz, não tem mais luz. Nós iluminamos, nós falamos de Jesus às pessoas enquanto estão vivos. Os mortos não falam, não pensam, não fazem obra nenhuma. Eles estão aguardando o retorno de Cristo Jesus, aguardando o juízo. É isso que está. Isso aqui é claro para nós aqui no texto. Né? Então, crer que a pessoa morre, ou uma pessoa que foi muito boa aqui na Terra, morreu, né? E hoje intercede junto a Deus a nosso favor, né? Como a igreja romana aí fala dos santos, né? Santo e santo, tem santo para tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo, né? Mas na verdade eles estão mortos, essas pessoas. E aí fazem as imagens de escultura representando esses santos, essas pessoas que estão vivas em algum lugar aí, né? O Espiritismo acredita que eles são luz, né? Uma luz que está em algum lugar aí. E a Bíblia diz, está claro aqui para nós, verso 4, verso 5, capítulo 9. Jesus falando, está escrito aqui. Quantos é dia, fazemos as obras daquele que enviou. Deus enviou nós para fazer uma obra. Façamos enquanto é dia, enquanto temos vida. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, quando depois que eu morrer, não adianta pedir para mim, certo? Não adianta orar para mim, depois que eu morrer. Não adianta ceder vela para mim, né? Não adianta pedir nada para mim, porque eu não vou ouvir, não vou conhecer, não vou saber. Eu estou no pó da terra e o Espírito que é de Deus está com Deus, aguardando a ressurreição do último dia. Tá certo? E também não sou luz para ninguém, não, depois de morto. Depois de morto, acabou a luz. Né? Não adianta querer que eu ilumine a vida de ninguém aqui, que eu não vou iluminar. Tá certo? Jesus também, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí está diante de Jesus aquele homem, cego de nascença. E olha como é que Jesus fez, verso 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, Jesus cuspiu, colocou saliva dele na terra, fez um lodo, certo? Com o pó da terra ali, untou com o lodo os olhos do cego, passou aqui aquele lodo, certo? Nos olhos do cego,
Verso 7. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então existia um tanque ali em Jerusalém que chamava Siloé. E o significado dele é enviado. Esse é o significado de Siloé. Tá certo? Então, Jesus disse: levanta-te, o, o cego com aquele lodo que foi passado no rosto, no olho dele. Tá certo? Jesus fala para ele: levanta, e vai lá e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Aí no verso 7 ele diz assim: foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O cego de nascença, depois desse ato, ele voltou vendo. Tá certo? Esse foi um milagre. Aí as pessoas ficam perguntando, né? Mas por que passar lodo? Por quê? Bom, primeiro porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, né? Do jeito que ele quiser, essa é a verdade. Certo? Então, até hoje, Deus cura, Jesus cura, e ele cura das diversas formas que ele quiser fazer. E se ele não quiser fazer também, não quiser curar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito, né? Porque às vezes ele tem propósito de cura, outros não, né? Isso é Deus, irmão, é Deus que faz, a obra é de Deus, e é o próprio Deus ali encarnado que estava fazendo essa obra, então ele faz, né? Parece loucura, passar lodo, cuspir na terra, passar lodo no olho do cego e mandar ele lá num tanque chamado Siloé, ele lavou e voltou vendo. É um milagre, milagre não se explica, irmão. Às vezes as pessoas querem explicar o milagre, né? É o que nós vamos ver aqui depois. As pessoas indagando o homem, querendo que o homem dê explicação do pecado que ele recebeu de Jesus, né? Milagre, né? Querendo explicar o milagre que ele tinha recebido de Jesus. Pecado, irmãos, não tem explicação, tá certo? As pessoas falam assim para mim: mas o que aconteceu com você, João? Você mudou, você... Não tem explicação. O milagre, você tem que viver o milagre. Não tem que explicar, o milagre não se explica. Porque o milagre ele é sobrenatural. Ele não acontece na nossa vida de uma forma natural. O natural você se explica. Então você tem um corte aqui, cortou aqui, certo? Aí você vai ao hospital, opera, ou se precisar operar, enfim, faz, curou, se explicou. Eu curei, estava um puto de um rombo aqui, eu curei, graças a Deus. Mas foi uma forma natural, certo? Não, aconteceu de uma forma natural. Então, se explica. Agora, você pode cortar a mão aqui e Deus, de uma maneira sobrenatural, mandar alguém orar aqui, e esse alguém ora e seca, e você olha assim, parece que não aconteceu nada. Mas como? Estava um corte aqui. Houve um corte aqui, eu vi o sangue escorrendo aqui, e agora não tem mais nada. Não. Mas como é que você explica isso? Não explica. Por quê? Porque não foi de uma forma natural que aconteceu. Foi sobrenatural. Então, o milagre, irmão, não se explica. As pessoas querem explicar o milagre, né? Você conta o milagre que Deus fez na sua vida. Né? A minha esposa, por exemplo, ela, no começo da conversão dela, nós fomos numa reunião, um culto, né, à tarde, e foi revelado à irmã ali que a minha esposa estava com câncer no seio, tá certo? E a minha irmã e a minha esposa realmente sentia dor, não podia levantar o braço, tal, com dor, e foi revelado a ela isso. Aí a missionária chamou lá o pastor na época, orou sobre a vida dela, tá certo? O pastor passou, ungiu ela com óleo santo aqui, ela estava enferma, então, né, passou o óleo aqui na testa. Quando ela recebeu o óleo na testa, ela sentiu o gosto do óleo na boca. Olha só, ela ficou com o gosto daquele óleo, daquele que ela recebeu aqui na testa, lá na boca dela um tempão, certo? Conclusão, depois sumiu a dor, sem ela tomar remédio, sem operar, sem nada, começou a levantar o braço normal, foi curada. Fez o exame, não acusou nada, não fez nada, não tinha nada. Mas como é que pode?
é sobrenatural, foi Deus que fez. Então não adianta ela querer explicar, não. Eu fiz, é uma coisa sobrenatural, irmão. O milagre se recebe. E aquele homem era cego no nasceu, recebeu lodo no olho, foi lá no tanque de Siloé, lavou e voltou vendo, irmão. Glória a Deus por isso. Amém? Mas aí começa a indagar ele. Olha só o que acontece. Vamos tomar um pouquinho isso aqui, já vamos encerrar. Então os vizinhos, aquele que antes tinha visto, que era cego, diziam, os vizinhos, e aqueles, os vizinhos que estavam ali, e aqueles que dantes tinham conhecido, tinham visto que era cego, sabia que ele era cego, conheciam ele antes, né? Diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Esse aí é aquele cego que estava sentado ali e ficava mendigando, tá certo? Aí uns diziam, é este, e outros falavam assim, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Olha que interessante isso aqui, né? Ah, será que é ele? É ele mesmo. Ele era cego, estava sentado ali, estava me enganando agora está vendo, está andando aí, não tem mais nada. Será que é ele mesmo? Ah, eu acho que não é. Parece que é ele, mas não é. Aí ficou aquela conversa, né? E ele dizia, sou eu mesmo, eu fui cego, agora estou vendo. Aí falaram assim, disseram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como é que você está enxergando agora? Como é que abriram os seus olhos? O que aconteceu? Como é que foi? Verso 10, né? Nós estamos. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, oh glória, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Contou o milagre que ele tinha recebido. É isso que aconteceu. Ué, mas peraí, o que aconteceu? Como é que. Fala para nós como é que foi. Como é que ele abriu os olhos? Foi assim. Eu estava lá, esse homem chamado Jesus chegou lá, fez lodo, untou meus olhos com lodo, mandou eu no tanque de Siloé, eu fui lá, lavei e estou vendo. É simples, o milagre parece tão coisa tão mais simples, né? Que aconteceu, né? Mas lembre-se que aquele homem, ele era cego de nascença, naquele tempo de Jesus. Né? Hoje ainda tem a córnea, né, transplantada, às vezes a pessoa que é cega passa a enxergar, existem os tratamentos, né? Aí é uma forma natural que acontece. Certo? Você vai lá, você faz uma cirurgia, você não enxerga, você faz uma cirurgia. Minha esposa, por exemplo, fez cirurgia de catarata, não enxergava, estava ruim de enxergar, por causa da catarata. Aí foi lá, fez a cirurgia de catarata, hoje ela vê perfeitamente, parou até de usar o óculos. Mas aí é uma coisa natural que ela fez, tá certo? Mas aqui não, irmão. Aqui ele começou a enxergar de uma forma sobrenatural. Passou lodo, pó da terra misturado com saliva de Jesus. Né? Passou no óleo, mas Jesus que fez. Do jeito que ele fez aqui é só uma. Ele não vai querer fazer isso, de achar que, né, pegar o cego aí e cuspir na terra e fazer lodo passar e Deus pode até curar. Mas se não curar, o cego vai ficar bravo com você. Tá certo? Aqui foi Jesus. Jesus que fez aqui. Precisamos entender essas coisas. Às vezes a pessoa quer fazer a mesma coisa. Jesus tem as suas formas de trabalhar. Certo? Jesus poderia aqui simplesmente falar assim, ver e não fazer nada e aqui não vai passar a enxergar, só com a ordem de Jesus. Né? Ou Jesus colocar a mão sobre a cabeça dele, dar uma ordem e ele vê. Mas Jesus resolveu fazer assim. Então não vamos querer fazer igual Jesus, né? Tem gente que quer fazer igual. Jesus tem as suas formas, as suas maneiras de trabalhar. Ele é Deus, né? Ele é o santo, ele é o eterno, ele é o poderoso, ele tudo pode fazer. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Tem gente que pensa que é Deus, né? Quer fazer as coisas e aí não dá certo, certo? Porque Deus não está no negócio. Então, precisamos entender isso também. Vamos sair por aí passando
guspe com pó de terra no olho das pessoas aí não, achando que vai enxergar, porque, né, é errado, tá bom? Fique esse alerta aí. Mas aqui aconteceu, foi sobrenatural. Aí no 12, que nós vamos parar aqui, disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Porque Jesus tinha feito aquele grande milagre e foi embora. Né? Então, irmãos, aí eu vou dar uma visão minha aqui, que uma vez eu tive um pensamento, pensamento meu, não está revelado, eu não gosto de falar aquilo que não está revelado. Nós, irmãos, somos pó. Nós somos pó da terra. A palavra revela para nós. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Jesus fez um barrinho ali, né, com a saliva dele, pegou o pó da terra e passou lá e voltou vendo. Então eu penso assim, é meu pensamento, não está escrito, não está revelado. É o meu pensamento que eu vou colocar. Aquele barro estava com defeito, precisava ser consertado. Quando Jesus faz o barrinho e passa aqui, Deus estava consertando o que estava estragado. Né? Vamos dizer assim, nasceu com defeito, aquela peça, perdoe dizer assim, né? E aí Jesus consertou e ele passou a enxergar. O barro estava com defeito, né? Foi consertado ali por Jesus e Jesus fez dessa maneira. Ele fez o barro ali. E o milagre não está no barro, o milagre está na saliva de Jesus. É Jesus que dá a vida. A vida está em Cristo, a vida está em Jesus. Mas daí fizeram essa pergunta para ele, cadê ele? Não sei. Mas depois agora a gente vai continuar aqui, eles vão conversar e aí vai começar aquela discussão. Né? Por que vai começar a discussão? Né? No verso 14 nós vamos ver. E era sábado. E era sábado quando Jesus deu, né, abriu olhos àquele homem cego de nascença. Era sábado. Por conta disso, vai vir outra contenda aí, que os religiosos lá da época de Jesus vão questionar Jesus, porque ele tinha dado vista ao cego num dia de sábado. Misericórdia. Amém? Receba o seu milagre aí nesse dia, né, através desse vídeo. Eu não sei qual é o problema. Esse problema desse homem aqui era que ele era cego de nascença. Né, uma situação grave. Jesus curou, deu vista àquele homem cego. Né? Jesus fez milagre, irmão. Jesus, o maior milagre que Jesus fez na terra é pagar os nossos pecados. Nós tudo estava indo para o inferno, condenado, todo mundo, né? Todo mundo é pecador, carnal, pecador. Mas Jesus deu sua vida na cruz. Pela morte de Cristo. Na cruz do Calvário, nós fomos salvos. Esse é o maior milagre. É a salvação nossa. É a salvação de um homem perdido, de um pecador perdido. Quem fez isso foi Jesus. Na cruz. Ele morreu na cruz por mim e por você que está aí. Se você crer nisso, se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu Salvador e Senhor, se você for cego, né, seja fisicamente ou espiritualmente, você vai passar a enxergar. Eu era cego espiritual, enxergava com os olhos carnais, mas não conhecia nada das coisas de Deus, nada, absolutamente nada. Né? Conhecia as coisas da religião a qual eu pertencia, mas com relação às coisas de Deus, de Jesus, a Escritura, eu não conhecia nada. Né? Mas Jesus me deu vista espiritual. De que forma? Pergunta para ele. Explica aí como é que é. Só vivendo. Milagre você tem que viver o milagre. Viva o milagre de Deus na sua vida neste vídeo. Amém? Eu não sei, não te conheço. Não sei o problema que você tem, mas Jesus pode te curar. E se ele, mesmo que ele não cure fisicamente, ele pode te curar espiritualmente, dando a vida eterna, pagando todos os seus pecados. E ele faz isso de forma gratuita, sem cobrar nada, nem um tostão. E não é por merecimento seu, não é porque você merece, não. Não é porque você é bonzinho, porque bonzinho não tem ninguém. O irmãozão também era ruim, era uma peste. Eu melhorei um pouquinho, mas continuo ruim também.
mas é porque Deus é bom, porque Jesus é maravilhoso, porque o Senhor é eterno, é santo, é verdadeiro, né? E Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, Jesus na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, e é isso que eu desejo para a sua vida. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, realize grandes coisas na sua vida, principalmente a salvação da sua alma, da sua vida. A enfermidade que você tiver, como a minha esposa, tinha câncer no seio e foi curada milagrosamente por Cristo Jesus. E não fez nada por merecer, simplesmente Deus teve misericórdia dela e curou aquele câncer no seio dela, certo? E assim Deus faz, né, e não podemos explicar. E você também, se quiser experimentar, como é que eu faço, irmão João? Dobra o seu joelho diante de Deus, aí no seu quarto, onde você estiver, né? Se arrependa dos seus pecados, confesse-os a Deus. Pede, né, que Jesus venha fazer morada em você. Receba Jesus como seu Salvador, o único da sua vida, Senhor. E vai ler a Bíblia, certo? Vai aprender, pede para o Espírito Santo ensinar você, não é? Procure uma igreja, né, para você ter comunhão com outros irmãos, uma igreja que seja séria, né? Cuidado, muito cuidado, tem muito charlatanismo aí entre nós, infelizmente, falsidade, igrejas abertas aí querendo ratoeiras, querendo ganhar dinheiro, principalmente as grandonas aí, que dizem que fazem muitos milagres, revelação e profecia e movimento. Cuidado, viu? Muito cuidado. Mas procure uma igreja séria, né? Procure Jesus, mesmo que e peça a Ele colocar você num lugar sério, num lugar bom. Você vai aprender as coisas de Deus e vai ser luz para esse mundo. Deus vai fazer muita obra através de você. Amém? Que você seja salvo, que a graça de Deus alcance você, sua vida, sua família, sua casa, que você seja abençoado não só espiritualmente, como materialmente também. Você aí que está desempregado, porventura esteja desempregado, creio que Jesus pode abrir uma porta de emprego para você, que Ele abriu para mim, certo? Eu também estive desempregado por 2 vezes, hoje trabalho, graças a Deus, tudo por milagre de Deus na minha vida. Amém? Receba aí Jesus como seu único Salvador e Senhor e seja salvo em nome de Jesus.